Cara, pra mim soa simplesmente de forma absurda o tanto que o Rodrigo não tem mídia, não tem hype e geral trata ele como um jogador comum, como um jogador descartável, até mesmo o próprio Real Madrid. Como eu havia falado em alguns vídeos anteriores, o Real tem esse costume de escantear alguns jogadores que são muito bons. Foi o que aconteceu com o Navas em dado momento, com o Di Maria quando ele é meio que forçado a sair para o Manchester United, então já é algo comum com o Real Madrid e eu vejo isso acontecendo com o Rodrigo e é simplesmente brincadeira o que fazem com ele, porque ele tem sido há anos o homem de confiança do Real Madrid nos jogos grandes, o cara das grandes atuações, o cara decisivo. E por exemplo, se tu pega o número dele nessa temporada, são números muito bons. Ele tem 25 atuações, marcando 10 gols e 5 assistências durante esse período, além de que desses 25, apenas em 18 jogos ele foi titular. E se tu contabiliza também as eliminatórias pelo Brasil, ele tem 10 aparições e 3 gols marcados. É um bom número para um atacante, para um cara de ponta e que na maioria das vezes no Real Madrid ele atua de ponta direita e todo mundo sabe que ele é melhor na esquerda. Então o Rodrigo para mim é um caso de que se ele sair do Real ele vai vingar e se tornar um craque absurdo. Algo parecido que aconteceu por exemplo com o Arjen Robben, o ponta holandês. Isso que nessa temporada o Rodrigo está enfrentando alguns problemas de lesões muscular, como por exemplo a lesão no tendão que ele teve, que o afastou de campo por alguns jogos, e ele tem uma característica de ser polivalente, o que poderia ser algo de muito bom para o seu jogo, mas acaba piorando, porque cada hora o Ancelotti escala o cara em algum lugar, às vezes ele tá de centroavante, às vezes ele tá na ponta direita, às vezes na ponta esquerda, e às vezes ele tá até de segundo atacante. Por exemplo, ano passado o Real Madrid jogou naquela formação de meio campo diamante, em que eles colocaram os atacantes principais sendo o Vinícius Júnior pela esquerda e o Rodrigo pela direita, e o Rodrigo desempenhou bem, marcando 2 gols naquele jogo. E se tu pega a temporada passada, o desempenho dele também foi muito bom, atuando em 53 partidas, marcando 18 gols e conferindo 8 assistências. É um desempenho bom para um atacante e aquele já tinha basicamente na temporada passada, é claro, garantido sua vaga no time. Ele tinha se encontrado com o Ancelotti, tava tudo indicando que o Rodrigo seria o titular nos próximos anos do Real Madrid, até essa temporada e a chegada do Mbappé, que colocou em xeque se o Rodrigo iria ou não seguir no clube no início da temporada. Mas ele fica quando o Ancelotti cria um plano de jogo que envolve não apenas o Rodrigo, o Vini e o Mbappé, mas também o Jude Bellingham no time titular. E por exemplo, naquele fatídico jogo da Liga dos Campeões que o Real Madrid trouxe do Borussia Dortmund com a virada no Santiago Bernabéu, todo mundo lembra que o Vini fez o hat-trick e que o Vini jogou bola pra cacete, mas ninguém se lembra que o Rodrigo se doou na sequência das jogadas, ele luta pela bola e consegue armar o jogo, dando sequência para o Lucas Vaz até sair o gol do Real Madrid. Então pouco se fala de tudo sobre o Rodrigo, é basicamente aquele efeito Neymar e Messi no Barcelona, mas claro que isso numa proporção muito menor. Por exemplo, na derrota do Real Madrid de 4-0 para o Barcelona nessa temporada, basicamente o Rodrigo não estava jogando por causa da lesão no tendão e todo mundo não entendeu aquele jogo do Real e ficou faltando alguma coisa, faltava alguma peça no ataque, faltava algo de diferente. Esse algo de diferente era o Rodrigo, era o drible, era o toque refinado que ele tem e a técnica que ele tem. Ele joga a bola, cara. A chegada do Mbappé também significou alguma coisa, que basicamente o Rodrigo não vai conseguir ter minutagem na ponta esquerda, porque quando o Vini não tiver, provavelmente o Mbappé vai ser escalado ali, então ele tinha que se tornar um cara muito polivalente na direita, e é isso que ele estava se tornando até sofrer a lesão no início da temporada, porque basicamente ele tinha impressionantes 38 dribles tentados e 23 completados, conseguindo 19 passes importantes completados. Só para ter um efeito de comparação, o Mbappé conseguiu 14, sendo que o francês iniciou mais jogos e tem mais minutagem do que o atacante brasileiro. E quando eu falo que ele é um cara mais completo desse Real Madrid, um dos caras mais completos, é porque ele combina o drible, o gol, a pressão, a agilidade e a rapidez, algo que o Vini e o Mbappé têm esses atributos, mas não todos juntos, tá entendendo? E é como ele mesmo falou, quando não foi indicado entre os 30 melhores jogadores do mundo, ele falou que é uma surpresa e que é basicamente reflexo do esquema de jogo dele no Real Madrid, que parece que o Rodrigo sempre tá preenchendo espaços, é alguém faltando ali no meio, coloca o Rodrigo, alguém faltando na direita, coloca o Rodrigo, alguém faltando na esquerda, coloca o Rodrigo, faltando o número 9, adivinha, coloca o Rodrigo, cara. E isso, querendo ou não, ferra a carreira do jogador, ele não tem sequência numa única posição.
E por mais que ele jogue bem na maioria das vezes, na posição que colocaram o cara, pô, não tem comparação. Você tem uma posição fixa e tá ali toda vez jogando. Isso te dá sequência, isso te dá mais adaptação. Não tem como, não tem comparação. E basicamente, porque o Real Madrid não libera o Rodrigo assim com tanta facilidade, é porque quando o Real tá mais precisando de equilibrar o time, quando tem algo pra parar ali, um detalhe a ser corrigido, o Rodrigo é o cara perfeito pra você colocar, porque basicamente ele vai desempenhar em qualquer função. Por exemplo, na temporada passada, quando o Real mudou o esquema e achou que as laterais ficariam bem expostas pro time adversário, o Rodrigo entrou ali com o Vini e deu conta, tá ligado? E querendo ou não, tu não pode dizer o mesmo do Kylian Mbappé, porque apesar dele ser um cara que ataca muito bem, que é um dos melhores do mundo na sua posição, ele não tem nenhum quesito de voltar pra marcar, nenhum quê de marcação. Então o senso de coletividade dele é um pouco prejudicado. E basicamente isso acaba ferrando o time de uma forma geral. Por exemplo, por ser um cara com mais características de meia, o Rodrigo se assemelha um pouquinho ao que o Benzema fazia, ligeiramente, né? Porque o Benzema ele armava chances para ele mesmo finalizar, e isso a gente não vê o Mbappé fazer. Ele não tem esse toque de refino, algo que o Harry Kane nos acostumou fazendo no Tottenham, na seleção da Inglaterra, o Mbappé não tem. Então o Real perde muito nesse jogo, principalmente quando o time é retrancado. Lógico, no contra-ataque, na linha alta, pô, o Real Madrid vai se dar muito bem, pô, achando na velocidade o Mbappé e o Vini, pô, top. Mas quando o time tá fechado, quando tá na retranca, que precisa da técnica, da qualidade, de algo diferente, saca? De um passe pra trás, de um passe pra lateral, pra você fazer 1-2 e chegar dentro da área, o Mbappé não te oferece isso, algo que o Rodrigo te oferece de sobra. Quando eu falei que o Rodrigo era o cara dos jogos grandes do Real Madrid, o cara mais decisivo normalmente, pô, aquela semifinal contra o City, o cara sai do banco, num furdunço, marca 2 gols e leva o jogo pra prorrogação, onde o Real passa depois. Que cara fez isso hoje em dia, nesses dias atuais de Champions? Pô, muito raro. A última vez que eu me lembro, sem ser do Rodrigo, é do Lucas, talvez tem algum outro e que eu tô me esquecendo agora, mas pô, é algo raro, mano. E o cara não ser valorizado beira o absurdo. No Mundial de Clubes também, aquele gol do Rodrigo contra o Pachuca, nossa, pô, aquilo ali é um esculacho, uma aula de técnica, dribla pra cá, dribla pra lá, finge que vai bater pro gol e dá aquele tapa. Mas pra mim o melhor do Rodrigo está na seleção brasileira, quando ele joga ali de meio campista, na ausência do Neymar, é claro. Tanto que ele é o melhor jogador nessa bagunça que se tornou a seleção brasileira nos dias atuais. Ele é o cara que tá mais desempenhando, que demonstra mais qualidade e que demonstra mais vontade também. E ele mesmo já falou isso, que ele não curte jogar como 9 no Real Madrid e que na seleção ele se sente muito mais à vontade jogando nessa posição, vindo um pouco mais de trás. Mas quando tu tem um técnico como o Carlo Ancelotti, tu não pode duvidar do cara. Se ele te escala de 9 ou de ponta, basicamente ele sabe o melhor pro time, né? Principalmente o Ancelotti, que tem o elenco do Real Madrid na mão, que pode sair no fim da temporada, até pode, mas que fez um trabalho brilhante, que desenvolveu o Vini, ganhou o Champions, tornou o Real Madrid vencedor de novo na Europa. Então isso tem que ser acreditado. Então se o Rodrigo não tá tendo chance onde ele quer, basicamente ele tem que seguir trabalhando, seguir no Real Madrid ou buscar novos ares, porque lá você sabe que a competitividade é absurda. O Real Madrid é um dos melhores times do mundo e o Rodrigo tem sim muita qualidade, mas eu só acho que ele deveria ser mais valorizado aqui no Brasil. Você pode falar que ele perdeu o pênalti lá na Copa. Ah, tudo bem, mano. Todo mundo pode perder um pênalti na Copa. Vários jogadores grandes, por exemplo, o Zico já perdeu. E isso não é algo absurdo, não tem que descredibilizar o cara por causa de um pênalti perdido. Ele foi lá e bateu. Ele era garoto, ele era jovem. Eu nunca entendi porque o Brasil colocou ele pra bater naquela época. Mas simplesmente vários outros veteranos fugiram da responsabilidade e ele não, ele foi lá, deu as caras, bateu e perdeu, sim, mas é um cara versátil, é um cara que joga nos melhores palcos da Europa, no melhor time do mundo basicamente, então não tem como o Brasil abdicar dele e do Vini Júnior para a próxima geração. Apesar dos dois não estar correspondendo na seleção, eu ainda acho o Rodrigo ligeiramente melhor que o Vini na seleção, mas é algo que pode ser ajustado, principalmente na bagunça que está o Brasil. O Brasil pode se reencontrar novamente, principalmente utilizando esses caras e encontrar algum resultado diferente, sei lá, chegar melhor para a próxima Copa, não dá para descartar. Então, simplesmente, eu acredito que não compensa você ficar desvalorizando o cara e descredibilizando cada atuação dele. Eu vi que ele vinha fazendo um bom momento na La Liga agora, jogando muito pelo Real Madrid.
E eu vi também alguns torcedores chiando que todo ano é isso, quando chega essa parte da temporada o Rodrigo joga bem, e isso e aquilo, mas pô, o cara tem que jogar bem em algum momento, saca? Se ele não joga bem nos outros, acontece, mas essa parte da temporada ele tá desempenhando bem, tem que falar, tem que ser falado, o Rafinha também tá, o Vini também tá, então assim, isso é só bom pro Brasil, é bom pra todo mundo, então é isso, o Rodrigo talvez, a gente esperava que fosse mais quando saiu aqui do Brasil, tinha uma esperança dele ser um jogador maior do que ele tá sendo até agora, mas quem sabe ele não pode desempenhar ainda e chegar muito longe. Mas então, o que é que tu acha? Tu concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.